Se você quer ser um 2000 de elo, então precisa aprender a vida no Londres. É assim que se faz. E aprenda em chessreps.com. Vamos aprender o Jaba of London. A gente avança, pula com o cavalinho, traz o bispo. O erro mais comum é cometido por muitos abaixo de 2000 de elo, onde você pode pular e dar duplo ataque no peão, pode simplesmente capturar. É por isso que estamos aqui. Você errou o lance. O ideal é capturar com o bispo e manter as travessuras de ataque. Você pode capturar. E aí você consegue sacrificar a dama desse jeito. O profissional captura e você perde 2, 3 ou vários peões. Nem dá para contar. Vamos de novo. Salta o cavalinho, traz o bispo. E a cidade dos erros é o caminho. Se eles avançam, você sabe por que pulamos, né? Estamos mostrando porque você é meio burro. Isso é para ganhar a torre e vencer o jogo. Avança, pula e traz o bispo. Eles erram, deixa eles desmoronarem. Lembre-se de aprender com seu erro. Não capture com o peão. Capture desse jeito. E você vai pensar, e se eles não vierem aqui, mas voltarem lá para trás? Você não pode simplesmente capturar o peão. Parece suspeito porque eles podem avançar e contra-atacar, mas não tema. Você pode pular e dar o cheque, não há tempo de capturar. Sua dama está segura e você feliz. Mais um dia, mais travessuras de pulos pra gente. O que o peão estava fazendo? Ok, C5 é o jeito chato onde eles vão tentar quebrar o centro. Você pode avançar, se defender e coisas do tipo. Pule e capture. Você vai pensar, vamos pegar o peão. Não, o bispo é o caminho. Igual antes, você ganha 2 peões sem fazer nada. Avance, pule e traga o bispo. Se é o caminho. Defender é o caminho. Pule com o cavalinho e dobre ele como um burrito. Isso mesmo, dobre ele como um burrito. Da última vez eles recuaram, desta vez eles avançaram. Você pode sacrificar a dama. Pule, ganhe a dama, ganhe o jogo. Vida simples. Mais um dia, mais uma vida de Jabal London, onde vamos lidar com o bispo. Quando o bispo sair, você vai para F com a ideia de avançar o peão e prendê-lo. Eles não vão vacilar. Pode trazer o outro bispo e seguir o dia. Eles cutucam. Você pode pular para defender. Você fez um movimento errado. Devemos mover o cavalinho assim para salvá-lo. Se capturarem, posso recapturar. O bispo está tentando e agora conseguimos o avanço em G5. Pegue. Essa bagunça de ganhar na cravada está saindo do controle. Não dá para capturar aqui. Coloque o cavalinho em jogo. Acho que podemos mover o cavalinho para o outro lado. Acho que podemos entrar por aqui. Ataca ali, ataca ali, ataca ali. É um pesadelo. Vamos analisar a 7ª linha, pois 6-7 é o caminho. Assisti muito TikTok. Entre com o cavalo. Capturo aqui. Podemos pré-mover como o Caru. O Pro vai aqui tentando recuperar esse peão. O que fazer? Sacrificar a rainha grandona. Você ganha todos. Você ganha todos. Vamos pular. Traz o bispo para fora. Salve o peão e deixe o gatinho vacilar. Cara, é por isso que estamos aqui. Só falar, falar, falar. Você simplifica os lances. Não, você aprofunda os lances. Ok, o cheque parece um pouco assustador. Não quero voltar com o cavalo. Mas o melhor lance é recuar o cavalo. Bem, você aprende coisas novas todo dia. Avance, salte e jogue com o bispo. Ok, boa proteção é o caminho. Que nova linha o site está mostrando pra gente? Sem cheque. Sacrificar o gordão é o caminho. Dessa vez não posso saltar porque a fita quebrou. Toma aqui, ameaça o rei e a torre. Vamos avançar o peão. Manter ação de salto. Eu queria preparar algo. Talvez eu traga o bispo. Montar um mate do pastor. Ele salvou, mas agora ninguém salva o peão. Pegamos o peão, a felicidade. Avançar, saltar e jogar com o bispo é o caminho. Sempre salve o peão. E quando eles pularem, esteja pronto para pular também. Muitos gatinhos erram essa linha. Sacrifício. Não salte para cá, avance para lá. O cavalinho está morrendo. Preparamos um belo mate do pastor. Ele entrou com o cavalo para salvá-lo, mas não adianta. O peão está morto. Para aprender todas as linhas restantes, acesse chessreps.com. Se você quer chegar a 2000, tem que jogar meu estilo Londres. Então avance o peão da D, coloque o cavalo em jogo, traga o bispo e jogue esse Londres. Não é aquele da pirâmide porque esse não é o caminho, e você já pode ver o Hello Kitty 2000 entrando em pânico. A melhor abertura para jogar de branca se você está abaixo de 3000. Enfim, o cavalinho é o erro mais comum, onde pulamos e dobramos como um burrito. Agora ele pensa, que negócio é esse? Ele diz que não pode pular aqui, não importa, seguimos em frente. Se o bispo sair, a gente vai de F para G para H e vai espremendo devagar. Que vida triste. Se ele avançar, a gente pode atacar com tudo. O mano está pensando no que fazer. Beleza, ele trouxe o bispo. A gente empurra. Empurra, empurra, empurra é o plano. Senhor Rei disse, o bispo saiu, mas a gente vai zoar ele.
Meio simplista, não tem como sacrificar em lugar nenhum, queremos prender ele, se for com dois, não pegamos, só empurramos, se for sozinho, íamos trazer o bispo e seguir o dia, então pônei, volta para casa e chora. Enquanto a gente desenvolve, captura com o peão, pula com o pônei, abre a coluna C, coloca o rei lá e ataca. É cheiro de coco triste. Cocos tristes mesmo. O cara tá pensando, coloca o pônei para cá, para lá ou para onde, nada parece bom. Isso parece ainda mais deprimente porque para onde ele vai, mas acho que ele pode reposicionar o cavalo em algum lugar ou até tentar ir lá. Não é o fim do mundo, mas parece bem deprimente. Enfim, traz o bispo. O mano não consegue copiar porque essa casa não tem cobertura. Queria capturar e dobrar o peão, então ele deveria capturar. Posso capturar com a dama ou o peão, ambos razoáveis. Capturar com a dama visa ao roque longo. Prefiro capturar com o peão para saltar o cavalo e abrir a coluna C, pois acho que no futuro ele vai avançar por esse lado e poderei capturar e desfazer a dobra dos peões. Nós vemos o futuro porque conhecemos o futuro, porque somos o profeta. Vamos saltar com o último cavalo, fazer bong cloud com o rei porque tem que nublar, deixar o mais nublado possível para que ele cometa um erro. Olha isso, 17 segundos gastos em que? 10 lances, o cara gastou 2 minutos, esse é o poder do Londres. Tipo, você nem sabe nada de xadrez e já consegue uma vantagem. Não é uma vantagem posicional, é uma vantagem de tempo, é uma vantagem psicológica. O cara acha que Londres é ruim. Londres é para bobos, mas ele é o bobo. Ele está pensando em avançar, desenvolver, fazer o roque direto para a frigideira. Estamos prontos para entrar quando for o momento certo. Podemos agir, pois esse peão nunca morre, já que sempre temos a torre para recuperá-lo, então nem nos preocupamos. O rei está a um passo da felicidade. Ele pode avançar. Podemos capturar. Podemos avançar. Nada está nos preocupando. Ele diz que vai saltar com o cavalo. Não importa. De novo, o peão não vai morrer. A torre está aqui. Ele pulou com o cavalo, que parece um pouco um tomate, porque a única peça que protege o cavalo é o gordão. E agora eu gostaria de ir ali. Cutuca a dama que precisou se mover para manter a proteção. Se eu conseguisse desviar o gordão, poderíamos ganhar essa peça. Mas o problema é que se eu for para o negócio do B, talvez isso capture e a defesa segura. Mas deixa eu pensar, e se eu colocar a torre aqui tentando me livrar do bispo e tal? Talvez o cavalo chegue a tempo de pular ali. Então posso ir lá, colocar a dama ali e depois ir para o negócio do A. Parece um pouco lento demais, né? O cavalo vai correr e o B é lento. Estamos quase lá, mas não há tempo. Tenho outra ideia. Pedir ao garoto para capturar e danificar a estrutura. Mas estamos muito focados em ganhar isso. O mano vai para lá. A gente tenta, arrisca tudo. Sr. Peão morre. E aí, o que acontece? Qual é o caminho para a ideia da deflexão? A gente traz a torre. O cavalo pode entrar. E a gente não tem o cérebro que procuramos. A gente não tem. Estamos tentando o nosso melhor, mas não é para ser. Posso tentar ir devagar até lá, mas talvez o cavalo queira ir lá para buscar trocas. Também eu não sei. Acho que vamos armar uma armadilha de iniciante. O cavalo vai aqui para B e você morre. É meio falso. O cara só chega e vira negociador. Senhor Peão nunca morre. Tem a torre aqui para capturar. E Senhor Peão só não morre porque isso está morrendo. Eu ficaria meio interessado em analisar a posição com o peixe para entender se havia uma possibilidade melhor de pular no gordão e preparar alguma coisa. Tentamos ser o campeão da cozinha, mas não conseguimos cozinhar. Então armamos uma armadilha de iniciante, bem infantil mesmo. Torre simples aqui. Qualquer coisa e ele está de boa. Não está acontecendo nada, tipo se você desenvolver tentando fazer o roque, aí você vai vacilar. Mas ele não parece que vai vacilar. O peão está seguro, pois depois dá para colocar a dama aqui e manter a proteção. Não estamos inventando nada. Quero dizer, a gente está tentando ao máximo ser o campeão da criatividade, mas não temos a receita. O lado bom é que ele pensa, mas isso torna a vida dele um pouco triste. Então vamos ver. Qual é o plano? Ir para o canto e vacilar? Não, acho que o melhor jeito é não usar proteção e simplesmente entrar esperando algum tipo de troca. Mas não estou muito interessado em trocar, quero pular.
A dama vai para onde podemos pular de novo, mas não é tão bom. Posso capturar e seguir o dia, mas acho que não é isso. Achei que após capturar poderia pular, mas esse peão cai com cheque, o que é problemático. Então posso ir ali te cutucar em algum lugar, que também é possível cutucar. Então quando temos isso, você vai aqui. E qual é o caminho? Não tem jeito. Queríamos a dama aqui para avançar e depois entrar. Posso avançar agora, mas ele nunca captura, só diz que o escritório está fechado. Só relaxa, né? Acho que a gente pode ficar de boa. Não tem motivo para entrar em pânico. Podemos ir para B e aí o cavalo pode ficar aqui se ele quiser. O mano voltou tudo para casa, então nem ligo e não dá para pegar ali, não dá para pular para lugar nenhum. O C nunca vai ver, o E nunca vai comer. Temos controle total do centro. Por um instante pensei que ele perdeu a peça, mas vi que o cavalo está lá para ajudar. Foi um branco, mas vamos entrar com o cavalo. Se o mano pegar por qualquer um dos lados, eu posso pegar de volta. Se ele pegar por esse lado, eu posso pegar por esse lado. Então, a gente sempre usa uma boa proteção de grade. O senhor peão está um pouco sob ataque, mas é fácil de salvar, então não me preocupo muito. Eu gostaria de empurrar e chutar daqui a pouco, mas acho que não temos tempo para isso, então provavelmente ele só vai capturar. E ele pode voltar e capturar como um bom garoto, e aí talvez ele faça uma jogada boba. A gente precisa da dama aqui para salvar, o que faz sentido, mas achei meio sem sentido porque podemos avançar e depois enlouquecer. Eu gosto da ideia de avançar desse jeito. Depois das capturas, nosso cavalo está pronto para bagunça. É por isso que temos o cavalo aqui. Não para focar ali, mas para focar num peão que já estava protegido. Mas aquela proteção era falsa. Como podemos subornar esse garoto com um McLanche feliz do McDonald's, distraí-lo e então vamos lá, cutucamos isso, aquilo, tudo aquilo e nos tornamos um mini Pokémon. Negócio muito irritante, e ele não tem tempo para avançar e expulsar a peça. E se tiver qualquer tipo de captura, a gente sempre pode primeiro dar o cheque e depois fazer algum tipo de recaptura. Acho que não posso capturar aqui por causa de alguma ideia de avanço. Não, o bispo está caindo, então não é esse tipo de ideia. Mano, para o kit, vou dar o cheque porque sim, né? Aí a gente pode entrar. Esse peão não vai cair, ele está protegido, mas esse aqui está meio em apuros. E nossa dama também quer entrar e dar um oi, e a outra torre também chega para a festa, então estamos prontos. Infelizmente, ele derrubou um dos meus cavalos. Se eu capturar, fico preocupado, pois ele pode avançar e expulsar a peça. Então talvez a gente capture desse jeito para evitar o avanço, já que eu gostaria de capturar, avançar e, mano, sacrificar o cavalo. Poderíamos ter capturado de outra forma. O problema é que não podemos capturar aqui porque o cavalo morre. Mas será que dá para ignorar? É só um peão, não é o fim do mundo. Será que podemos simplesmente trazer a dama e dizer que estamos mais interessados em outro ataque? É uma ideia. Gostaria de ganhar ou capturar isso. Sim, você pegou o peão, mas valeu a pena porque o cheque seguido de captura também está lá se você tentar fugir. Ele achou que a gente poderia simplesmente pegar o cavalinho, mas não nos importamos. Nosso foco está no pirulito e estamos dentro. Acho que a torre aqui, tecnicamente, diz entrada proibida. Não sei, talvez eu coloque a dama aqui e diga que vou dobrar na coluna G e entrar. Depois esse peão cai quando a dama vier para cá. Podemos capturar e deixar o cavalinho morrer, mas não me interesso por essa jogada. Avançar o peão é uma ideia, mas no pior dos casos a gente pode dar um cheque. Captura, captura, uma torre em E, uma torre em G, dama ali. Onde você vai se esconder? De certo modo, as peças dele não estão tão conectadas quanto ele queria. Beleza, ele colocou a torre ali para salvar o peão. Eu posso dar o cheque, o que é bom. Mas depois de algum movimento do rei, a gente não ganha o peão porque ele está protegido. Então não é tão bom assim. Pensei no meu cérebro burro que podia pular com o cavalo aqui e cutucar a torre. Se ele salvar, a gente ganha, mas ele pode contra-atacar, então não dá tempo. Deixa eu dar o cheque. Você vai fugir como um bom garoto e pega outro peão. Provavelmente vai fugir para esse lado como um bom garoto. E aí, qual é o caminho? Eu preciso de um jeito de pular aqui. É isso que precisamos. Temos um cheque e o cavalinho morre. O cavalinho morre. Então, tecnicamente, você não pode ir para lá porque podemos dar um cheque, salvar isso, pegar aquilo e o cavalinho vive para contar a história. Então, a única coisa que você pode fazer é ir por aquele caminho. Mas esse não é o caminho. Vida longa, senhor cavalinho.
E seu cavalinho está frito. Sim, frito com um óleo gostoso, sem colesterol, também sem açúcar. Depois, beleza, só pega o cavalinho, cara, relaxa. Não precisa ser sofisticado demais, tipo, talvez eu devesse ir lá. Só pega e vai, mantém simples. Beleza, ele quer trocar a dama. Como estamos com peça a mais, dizemos por que não. Sim, seu rei está um pouco mais fraco que o meu, por isso tecnicamente devo evitar trocas, pois temos chances de ataque. Mas tudo bem, podemos pular aqui, sentar aqui, um verdadeiro pesadelo, dobrar as torres, pegar o peão, temos todas as opções. Ele também errou com a torre. O pesadelo é real. É um verdadeiro pesadelo. Cara, nem dá para capturar. Usamos a proteção certinha. Vamos procurar um cheque ou alguma jogada com peão. E pegar. Peões de graça são como doces de graça. Nunca é suficiente. Quanto mais você come, mais gordinho você fica. Não dava para capturar, mas cutucamos. Em outro universo poderíamos sacrificar, mas vamos focar no universo do crava e ganha. Não pode capturar, temos proteção. Não pode capturar, a gente crava e vence. E se esse peão cair, as trocas de torre acabam com tudo. É simplesmente o fim. Vida triste, né? O mano estava preparando alguma coisa fazia um tempo, mas no fim o peão foi demais. Vamos capturar aqui e conseguir um peão passado assim. Esse peão não vai fugir. Beleza, ele tentou criar um peão passado, mas não conseguiu. Podemos só comer, comer, comer. Se ele avançar por aqui, a gente captura com a torre. E por um segundo eu achei que era afogamento, mas não era. Ele pode ir ali. Podemos só ganhar a dama e preparar o mate de escada. Mano acha que é o Ricardo com esse mate de escada. Afinal, ele é o mini Ricardo. Esse é o poder do Jubal a London. Você ganha vantagem no tempo. Você tira 92,9 no prova de matemática. E você agradece. Pula com o cavalo, traz o bispo. Ele vence, traz o espremedor. Você joga de F ou G e depois troca. Agora a posição está boa. Foi uma entregada? Sim, Fish acreditou no pulo do cavalo. Depois da dama, e você segue com calma. Nós seguimos uma ordem de lances um pouco diferente, então Fish não gostou muito. De qualquer forma, a gente só pula e segue o jogo, e essa ruptura foi simplesmente muito irritante. Aparentemente ele poderia ter capturado, mas ele capturou aqui, e tudo bem. Para tudo ficar bem é preciso sacrificar. O sacrifício dele foi limpo. Depois da dama, tudo continuou igual. O jeito é avançar esse peão no contra-ataque, apesar de ser uma má ideia, pois achei que ele colocaria o rei aqui e erraria. Mas ele precisa se esconder ali. E aparentemente, se a gente capturar esse, está tudo bem. O que é muito estranho dizer que está tudo bem. Ele seguiu o caminho comum e errou. Cheque, cheque, ganha a peça, ganha o jogo. Hora de usar o sistema Londres e mostrar como mover o cavalo. Traz o bispo, você vai dominar o mundo. É isso. Uma abertura para se tornar um campeão absoluto. Então ele avança o peão. Então nunca vamos pular aqui, não importa. A gente avança. Se o bispo sair, vamos de F para G para H. Bem simples, cara. Quando você vê ele, você copia ele. Quer dizer, você não copia, meio que cutuca ele. Mas você entendeu a ideia. Um cai na armadilha, provavelmente sozinho. Oferecemos boa troca, capturamos aqui, pulamos com o cavalo e ficamos tranquilos. Podemos capturar até com o grandão. Ambas as maneiras são razoáveis, com ideias e oportunidades diferentes. Capturando com a dama vai de roque grande, com o peão joga na coluna C aberta. Então deixe ele decidir o que quer fazer, porque nós vamos saltar e apenas usar proteção. Conseguir o lance G5 no momento certo e simplesmente amassar ele. Sem medo de capturas, estamos protegidos. Há uma armadilha simples para pôr a torre aqui, onde podemos saltar, explorar o cravamento e ganhar a peça, como se ele fosse cair nessa. Mas nunca se sabe, ele só tem 2044, não é como se ele tivesse 30.000 e tal. Ele precisa avançar para evitar isso ou fazer algum tipo de manobra com a dama, porque isso aqui é a coisa mais básica de todas. Se ele rocar curto, só avançamos e atacamos feito loucos. O cara pode querer trocar peças. Ele disse que não era para ser assim. Ele pode jogar B buscando avançar, capturar e criar uma situação. Não dá para capturar aqui porque a peça fica cravada. Estamos sendo espertos, forçando ele a capturar assim. Assim pulamos e pegamos o negócio do G. Captura, recaptura, abre a coluna H e diz: você não pode rocar grande, nem pequeno, nem se mover. Você está preso na frigideira com a gente. E a gente sabe fritar porque somos o Masterchef.
É, mano, tem que ser um cara tranquilo, sangue frio e só relaxar. Vamos tentar. E se ele capturar de novo, né, o cavalinho vai pular e vai ser um pesadelo. Então talvez tenha que ser isso. Mas é um lance tão ruim de jogar, aí esse peão fica fraco. Talvez eu ignore e só capture. Pule, avance, capture, capture, vá em busca da glória. Cara, o mano diz que é FIDE Fidei, mas ele nem tem o F no negócio da Fidei. Vida difícil, mano. Parecido com o jogo 1 ou com o jogo anterior. 10 lances, jogamos em 18 segundos. Beleza, vamos pegar o peão. Esse peão pode ser cravado e capturado se o cavalo não proteger, então ele deve ter cuidado. Suponha que ele capture assim. Eu posso avançar, desviar o cavalo e aí, cabum. Então talvez ele tenha que capturar desse jeito. Mas aí, será que a gente avança, meio que forçando o gatinho a capturar aqui? E aí a gente recaptura. E aí estamos preparando as táticas de cravar e ganhar. Você pode dizer que não tem cravada pra gente, mas mesmo assim a gente avança. Pedir pra capturar, recapturar e depois voltar. E aí talvez a gente sacrifique aqui mesmo assim com a ideia de entrar e dizer que esse é o caminho. Com tantas setas desenhadas, é melhor aprendermos a desenhar um elefante. Se não desenharmos bem, como vamos passar no teste de desenho? Ele está considerando a possibilidade de capturar desse jeito ou do outro. Eu não sei por que ele está pensando, porque se ele avançou, ele já devia esperar que a gente fosse capturar o peão. Então esse lance não foi inesperado. Mas a resposta dele a esse lance é inesperada. Ok, pegou com o cavalinho. Quero ganhar, então é só fazer o necessário. Basta fazer o necessário. Eu poderia ter avançado. Mas a gente vê o peão e quer o peão. Mano, o cara veio num ângulo estranho, mas tá tranquilo. Abrir a coluna H5 é bom porque dá pra capturar com a dama. Fica de olho pra dar cheque e pegar o peão no canto. Ele pode pensar que depois dessa tática de desvio pode capturar aqui, o que é bem tentador. Mas não sei, por algum motivo não tenho medo. Acho que consigo sair dessa tranquilo. E você consegue ganhar a torre? Talvez você consiga. Talvez? Ele acredita nisso. Acho que ele pensou que esse era o caminho, mas vamos ver. O lance intermediário não existe porque podemos capturar e manter a defesa. Ele não foi para a captura da torre. Achei que essa era a melhor chance dele de conseguir alguma glória. Agora ele meio que se autocravou. Posso pegar o peão de graça. Este está cravado. Tomar não é nada. Ele gosta de tomar. Então vamos pegar. Acho que o Fish aprovaria esse lance de torre tomando o cavalo, cheque. Isso foi realmente uma boa troca para o cofrinho dele, mas o cheque de dama parecia tão assustador que ele acabou ficando com medo. Que vida de covarde, cara. Ele não deveria ter arregado, então tem que salvar a dama, não pode ir ali porque é um pesadelo. Tem que ir para algum lugar, agora o cavalo está realmente caindo. Eu meio que só quero, sabe, capturar aqui, induzir o cara a recapturar e aí pular tentando explorar algum tipo de tática de cravada para ganhar. Acho que a chance de ganhar com a cravada é pequena, já que você pode capturar e salvar. Então não há chance de ganhar com a cravada. Quero avançar e dizer, se você captura aqui, eu capturo ali. É uma troca 1 por 1. Você pega um, eu pego o outro. Todos seguem insatisfeitos. Então vamos ver. Captura, captura e a felicidade foi alcançada. O humano pode tecnicamente recuar o cavalinho e dizer, eu te ataco desse jeito. Se isso acontecer, vamos trocar peça e só levamos o cavalinho para casa. Vamos fazer isso. Poderia ter vindo explorar o negócio, mas agora outra torre também está de boa. Quero entrar em algum lugar, mas não dá. O cavalinho já era, mas não morreu. Pode só fugir, tipo pegar. Acabei de perceber que não posso ir aqui porque... Ok, posso sim. No meu cérebro burro, achei que depois de capturar, a dama capturaria. Se eu entrar, ele pode capturar aqui e ganhar alguma coisa. Felizmente, o cravamento sempre complica. Se você captura, eu capturo, mas você não pode capturar aqui por causa do cravamento. Se você capturar aqui, dou o cheque intermediário, desvio o cavalo, recupero a peça e ficamos com um peão a mais. O senhor cavalo está caindo, então é preciso decidir o que fazer. Acho que a melhor maneira é capturar aqui. Vamos desviar a peça, colocar o cavalo na borda e pegamos aqui. E eu não acho que você tenha tempo de recuperar o peão porque o cavalo no canto, o rei no centro e a torre no canto fica muito estranho. Muito estranho. Então tem que capturar. Temos que capturar. Você tem que capturar. Temos que capturar e depois simplesmente rocar e dizer vamos seguir em frente. Além disso, o cavalinho ficará meio preso. Queremos voltar para a ação algum dia, mas quando vai ser esse dia?
provavelmente não hoje. Fazer o quê? Fazer o quê? Não foi o melhor xadrez da nossa parte depois de conseguir uma posição muito boa na abertura, mas não dá para culpar a abertura, só podemos culpar a nós mesmos. Ok, ele jogou do jeito que eu achei que não faria, então ele está indo pela linha defensiva, mas, no meu cérebro burro, eu achei que podia capturar, e aí eu poderia avançar e ganhar. Foi isso que meu cérebro burro me disse, mas meu cérebro é só burro mesmo, o que posso dizer? Talvez precise avançar, ele acha que pode capturar o peão e não temos tempo de tomar aqui, pois há um cheque para ganhar no final. Talvez esse seja o plano dele. Capturamos o cavalo no escuro, o que não é bom. Ele pode usar a torre para entrar, forçando capturas e avanço. Deixa o peão escapar e diz que pelo menos ele recuperou o peão e você não tem tempo de capturar. É isso que ele está planejando. Gosto de avançar, mas não ganhamos nada com isso. Gosto da ideia de capturar, avançar, deixar o peão cair e pegar esse. Ele pode dar cheque, mas podemos andar. Se ele captura, podemos dar cheque e capturar lá também. Mas o final de damas parece horrível. Eu quero avançar desse jeito, pedindo para ele capturar. Assim, se ele capturar, eu posso dar cheque e ganhar também. Ah, isso aqui é arriscado demais, né? Quero um negócio mais ousado de torre, mas o cheque me assusta, então avanço. Deixa a torre morrer. Deixa o peão chorar. Acredite nisso. Eu não acredito nisso, cara. A posição é tão instável. É louco como a posição está instável, mas vamos pressionar, virar um peão de troca. E podemos simplesmente capturar o peão. Vamos dar um cheque, ele está fora. Ele está fora. Ele se foi com o vento. Ok, então o peão está morto. Tentamos segurar nosso peão extra. Fizemos o nosso melhor, mas no final simplesmente não deu certo. Vamos capturar aqui. Talvez depois de alguma captura com a dama possamos jogar por esse lado. Não, os cheques da dama são loucura. A segurança do rei é duvidosa. Talvez possamos ir para lá e dar o cheque assim. E depois, como a torre participa da festa, essa é a questão. Um dos sacrifícios entra? Talvez depois de capturar e recapturar exista a ideia de sacrificar a torre, porque depois das trocas eu posso tecnicamente dar o cheque e ganhar no canto. Então vamos supor que a gente vire o homem das trocas. Sacrifica a torre como um maluco. O cara manda o contra-cheque. A gente sai andando porque gosta de exercício. E aí? Não sei, ele pega com o peão, mas aí conseguimos 7. O jogo está saindo do controle. Podemos tentar ir lá cutucar esse peão. Então, o peão foi capturado diretamente, dizendo que se você capturar, eu recapturo, e você não pode capturar de volta. O que não é legal. Não é legal, não é uma expressão muito boa. Mas ele sobrevive, tá de boa. Esse cheque é problemático, cara. A segurança do rei tá realmente ficando problemática. Queria ir lá e trocar, mas esse cheque complica. Vamos capturar ali para deixar aquele peão ruim. Um dia, se eu trocar a dama, podemos dizer que vamos ganhar esse peão. Não sei quando esse dia vai chegar. A dama evita o cheque, mas ele apenas roca e segue tranquilo. Posso tentar o ângulo de ataque, ele o de defesa. Não temos nenhum ângulo agressivo. Onde colocar a dama? Eis a questão. Onde colocar a dama? Aqui parece bom, mas esse cheque é estranho. Um cheque para nos entristecer. Gosto da dama aqui. Ou será que aqui tem dama? Não, Elizabeth, não tem dama. Essa posição está muito ruim, é loucura. Posso cutucar, mas não tem cheque em lugar nenhum. Talvez eu possa dizer que ganho esse peão no final. Focamos tanto nesse peão que esqueci que tinha outro peão atrás dele. Tipo, tem uma dama aqui para ganhar isso, mas eu sinto que se eu for até 7, não é nada mal. Tipo, você vai a algum lugar, 7-7 pra gente, pode dar o cheque. E eu ainda estou considerando a possibilidade. Ok, ele não foi para o 7-7, mas ainda pode conseguir o 7-7 de outro jeito. Jeitos bobos de simplesmente ir de dama aqui e trocar, mas aí ele tem um peão passado aqui e outro peão passado aqui. Parece assustador. O jeito arriscado é sair, mas ele pode dar o cheque. Não quero capturar porque vem o cheque. Fugimos. Ele dá outro cheque. Será que dá para escapar? Eu realmente quero fugir demais. A coisa boa é que a torre não vai entrar na festa, mas tem um lance insano, rock. E a torre entra na festa do nada, e nós estamos sob fogo cruzado. Então talvez a dama aqui seja a necessidade do momento. Mano, pega, eu pego. E aí?
ele avança o peão. E o que está acontecendo? A gente coloca a torre aqui, ele avança de novo. A gente captura, ele avança, a gente entra. Ele avança, a gente entra. E então a gente acredita. A gente acredita que temos três peões passados para fazer o negócio. Rapidinho, contas rápidas. Ok. Se ele avançar, o plano é ir para cá, para lá e voltar até lá atrás. E aí andar devagar até aqui e ganhar. Esse é o plano. Será que ele tem torre aqui para salvar o peão? Talvez seja uma possibilidade. Se ele for para lá, posso dar cheque, seguir por esse caminho, pegar ali e voltar na hora certa. Tudo depende do manobra da torre. Será que ele consegue? Ele está mexendo a torre, fazendo um movimento. Não temos tempo para ir até lá e pegar, então voltaremos bem na hora, bem na hora. E esse peão passado também vai andar, porque nosso rei também chega a tempo. Ufa, todo mundo administrou o tempo de forma insana. Certo, por que não avança logo nossos peões? Ou simplesmente leva o rei aqui, o peão avança, então precisamos focar nisso. Ele anda, eu avanço. Acho que dar empate, pois esses peões podem desmoronar facilmente. Será que temos tempo de simplesmente levar o rei para fora e dizer, se você avançar, eu sacrifico a torre desse jeito e daquele jeito, e aí a gente tem o suficiente? Ok, sem entrada para o rei. Talvez após algum avanço eu leve o rei para fora. Se você avançar, a gente também avança. E se você avançar de novo, a gente diz que está fazendo o nosso jogo. Nossos peões passados estão correndo. Não, o rei está ali. O peão passado não corre. Ele tem que avançar, avançar e a gente talvez tenha que voltar para pegar. O peão não está correndo. Eu até posso desviar um pouco o foco, mas a gente não pode desviar disso, cara. Tipo, avança, avança, toma, toma. O rei vai para algum lugar. Fazemos um lance bobo. Ele pega o peão, empurramos de novo. Ele volta no tempo. E aí só dá empate. Pode ser só um empate. Se ele vacilar, esse peão pode ser realmente problemático. É assim que ele realmente erra. Esse cara irrita. Talvez depois de avançar, só esperamos. E se você avançar de novo, a gente simplesmente não faz nada. Porque quando ele vem aqui, ele está tentando fazer alguma coisa. Não sei para onde o rei vai porque tem um peão aqui, um peão ali e o tempo está passando. Fiddle não está enrolando. É um problema, é um grande problema. Se você vai para a direita, o da esquerda avança. Se você vai para a esquerda, alguém avança. Não sei para onde esse peão vai. Se ele jogar a torre aqui, deixamos esse peão morrer em troca deste. Ele não vai a lugar nenhum. Ok. Não consigo. Depois de avançar, precisamos vir aqui. Se eu avançar agora, a gente vai ficar numa enrascada? Vamos supor que ele jogue o rei aqui. Não dá para pôr a torre aqui porque ele pode bloquear. Agora, suponha que eu avance. Mano faz o trabalho. A gente vai para o sacrifício. E será que o peão tá correndo? Tô tentando usar todo o meu cérebro. Eu gosto do avanço. Rei aqui, colocamos a torre aqui, ele bloqueia. Então avançamos novamente. E aí, digamos que o gatinho capture. A gente avança por aqui. Está ficando problemático. Precisamos tirar isso dali. Ele faz o sacrifício, o peão não corre, mas a torre chega a tempo. Então nada disso. Temos que usar tudo contra o gatinho agora. F poderia ter sido uma ideia. Poderia ter sido uma ideia cobrir isso, mas vamos avançar os dois. Se ele avançar aqui, devemos recuar. Acho que ele pode capturar aqui, e aqueles peões não vão correr. É só um empate. Ele vai pegar isso. Espera, espera, espera. Acabei de perceber nosso plano inicial de deixar ele avançar até o final, e então vamos sacrificar a torre pelos dois peões. Isso é melhor do que andar com um rei, então talvez F fosse realmente melhor. Ok, ele deixou o senhor peão morrer, mas vai perder os dois por esses dois. Não posso dar cheque nem salvar, então o peão já era. O peão já era, a gente nem pode tentar salvar esse. Esse peão vai morrer, esse peão vai morrer. Vamos ter um peão passado. Se for o melhor lance, ele deveria conseguir segurar, mas eu não acredito no jogo dele. Tipo, eu não acredito nisso, ele não sabe nada. Podemos levar o rei para fora, só jogar ativo com a torre. Se ele for para lá, eu posso ir para lá. Se ele capturar, a gente tem a chamada oposição. Talvez depois da torre aqui, ele vá com o rei para cá, tipo pedindo pra gente capturar. E aí ele consegue a oposição. Cara, é complicado. Tentam enganar a gente com essa oposição, achando que não sabemos o final. Posso jogar a torre aqui? Ele captura, a gente captura. E aí, se ele for para lá, teremos a oposição? Teremos como sempre. Então, depois da torre aqui, ele teria que ir com o rei para cá.
Se eu capturo, ele captura e de novo fica com a oposição. Esse negócio de oposição tá quebrando minha cabeça. Vamos nos esconder atrás do peão e fazer devagar. Esse lance de oposição tá quebrando a cabeça. Enfim, vamos levar o rei para fora e seguir nosso plano. Ele cortou o caminho do rei para entrar. É por isso que a gente devia ter ido por esse caminho e depois empurrado. Empresário viajante, a gente é meio ruim em converter final de peão da torre. Se eu colocar a torre aqui e ele capturar, ele deveria ficar de boa, né? A gente precisa disso. Precisamos do cérebro, mas não sobrou nada. Tentamos ganhar no tempo do gatinho com 20 segundos. Ele está tentando pensar, mas não consegue pensar de jeito nenhum. A torre Rúquia só consegue um empate. Sempre foi só um empate. A Rúquia é melhor? Eu não sei. Acho que a gente pode só ganhar no tempo do garoto. Acabei de perceber, tem tantas possibilidades de jogar a torre aqui e o peão cair. Mas é uma questão de tempo, é uma situação maluca. A gente tenta, ele fica triste, ele fica meio bravo. Ele devia ter pego o peão, mas está em pânico. Dias tristes para ele, cara. Deveria ter sido um empate fácil para ele, ainda mais após avançar o peão. Mas vamos fazê-lo jogar 50 lances. E, infelizmente somos tão malvados que vamos ganhar no tempo dele de novo. 10 segundos não bastam, principalmente contra um garoto como nós. E a gente não vai oferecer empate para ele. Vamos a algum lugar, tentaremos enganá-lo, mas ele não vai cair. Mas tente ser ativo, tente ser um Pokémon, tente dizer vá lá e cometa um erro. Vamos lá e dar uns cheques bobos. Parece bom. Encurralhe o garoto. Devagar e sempre é o caminho. Faltam 4 segundos para ele. Não estamos fazendo progresso de verdade, mas muito progresso falso. Sabe? Fingindo. Ele vai dar cheque na gente se eu for embora. Então nada de encontro para ninguém. Mas o tempo passa, a torre faz seu trabalho e o tempo acabou. Ainda não chegamos a 50 lances. Vamos perguntar ao Fish onde erramos, pois estávamos em boa posição. 93.6, 93.7. Partida de 2.500 de elo dos dois lados. Negócio de ponta. Estamos felizes em seguir para esse negócio com aparência de B. O peão ficou mal e G5 era o caminho. Aparentemente, o correto era não capturar aqui. Como dissemos, havia táticas. Primeiro, capturar de outro jeito, impedir isso e só depois capturar aqui. Agora, uma vez que o cavalo pula, você ganha o peão. É só um pequeno erro técnico nosso. Ele devia ter capturado aqui, depois aqui, e aí matava, mas foi por outro caminho. Houve um vacilo. Ganhamos o peão, mas não achamos o caminho. Vou ali só pela cravada. Essa ideia de avançar é questionável. É questionável. A gente tinha que colocar o cavalo aqui e simplesmente acreditar nisso. Voltar aqui acabou sendo um desastre. E aparentemente era só colocar a torre aqui e ficar de boa, porque ele nunca pode capturar aqui. A gente simplesmente vacilou. A posição estava tão boa, mas a gente nunca encontrou o caminho. E a gente ganhou o peão, o que não é tão bom. Trocamos as damas e igualou. Achei que meus peões avançariam, mas aquele final de torre e peão empata. Virou uma bagunça no tabuleiro. E ainda tem mais. Outro jogo para mostrar o poder de Londres. Vamos torcer. Ele não nos dá o Londres, mas sabemos que quando pegarmos o centro, vamos colocar o bispo ali e amassar ele. É por isso que você assiste não só os 2 primeiros jogos, mas até o terceiro, para conhecer a técnica secreta que é avançar. Se ele pegar, a gente pega, cutuca o cavalo e vence nos próximos 5 lances. Eu sei. Se ele recuar direitinho, a gente mete o louco e pega o centro bom. Então, é por isso que você não pode pular essa parte, sabe? Nunca pule essa parte. Você tem que fazer. Enfim, o cara tá pensando se quer pegar o grandão. Não, centro bom pra gente. Agora sabemos. Se ele fizer o roque, você deve saber por onde vamos avançar o peão. Tomar aqui e atacar como um maluco. Agora tomou o centro. Vida meio triste, vamos só capturar desse jeito para não deixar o cavalo pulando e tentando trocar peças. Além disso, nossa torre não está mais presa, então isso é bom. Vamos continuar. Ele disse para não ser, mas vou trazer o bispo mesmo assim. Um pouco de cravada desse ângulo. Ele quebra o centro jogando com muita confiança. Nem me importo com isso. Diga, se você pega, eu pego, eu te cutuco. Sim, tem um pequeno erro com o peão, mas a gente liga para esse negócio de errar? Não, a gente só quer ir para cá, para lá, de algum jeito. Deixa o peão morrer, a gente nem liga. Pode haver um contra-ataque, mas acredito que posso pegar esse peão, o que pode ser problemático.
Ele diz que o bispo vai morrer, então não é tão bom quanto parece. Mas eu meio que quero ganhar esse peão e simplesmente avançar. Tipo, eu não ia ir lá para tentar manter proteção de qualquer tipo. E se esse peão cair, toda a posição desmorona. Mano, é assim que a casa cai. Ele acredita que tem isso e aí pode capturar a peça. É nisso que ele está apostando. Aposta insana. E não podemos sacrificar, mesmo que pareça muito elegante. Então, o quê? A gente simplesmente vence assim? Ele, ele deveria ter ido lá. Ele teria uma chance de fazer alguma coisa, mas sem chance. Jogo super, super rápido e 3 partidas seguidas. A gente faz 93. Meio louco. Não é tomate. Deve ter um pouco de mostarda. Vamos perguntar pro Fish. Quando não dão o Londres tradicional ou a linha do bispo, ainda avançamos o peão e esperamos. Eles capturam. Peixinho disse que você poderia ter recapturado assim. Eu estava preocupado com o cavalo, mas ele disse que estava tudo bem. Não era o fim do mundo. Capturamos aqui, ele foi para a borda e depois para o lance do bispo. Avançamos o peão, capturamos e pegamos o bispo, pronto. Ele capturou, mas nossa ideia era formal demais. Peixinho sugeriu relaxar, dizendo que a posição está ótima. Ficamos malucos e, como dissemos, ele deveria ter ido para o ângulo do ataque. Voltaríamos com o cavalinho e o jogo continuaria. Mas ele foi para Martino e simplesmente perdeu o jogo em, 14 lances? Loucura!